Depois de muito tempo teorizando que Kizaru trairia a marinha, isso realmente aconteceu, e foi revelado a traição do almirante, que inclusive traiu o governo para ajudar o Luffy. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e recentemente saiu o SBS do volume 110 de One Piece, que na verdade são perguntas feitas diretamente ao Oda, o autor da obra. E o Oda então responde às dúvidas dos fãs de One Piece, geralmente revelando muitas curiosidades e também dando informações muito importantes. Por exemplo, foi em um SBS que ele revelou a família do Zoro e que Zoro é descendente do Ryuma. E também foi nesse SBS que o Oda revelou a traição do Kizaru, além de várias outras informações. Então eu espero muito que você goste desse vídeo, e se você gostar e quiser que eu continue trazendo os futuros SBS para você, eu apenas peço para você deixar o seu like nesse vídeo, porque assim eu sei que você gostou e trago qualquer nova informação que surgir. Mas com isso então, vamos agora para o SBS 110. A primeira pergunta que temos é: o que acontecerá com Jinbe após 20 e 40 anos? O Oda então respondeu: Jinbe tem 46 anos agora, então vamos ver como ele será na casa dos 60 e 80 anos. E então o Oda fez um desenho mostrando o futuro do Jinbe, onde as coisas dão certo, e o seu futuro onde as coisas dão errado. No futuro bom, vemos Jinbe com 60 e 80 anos, se tornando um senhor gentil que evita batalhas, dizendo que todos são iguais e realmente entrando em paz com os humanos. Já no futuro ruim, vemos Jinbe envelhecer com uma aparência bem mais maligna. Ele fala que vai tirar a vida de todos os humanos e arrastá-los para o fundo do mar. Isso é interessante porque com Jinbe agora temos o futuro bom e ruim de todos os chapéus de palha, com seus 60 e 80 anos, exceto o Brook, até porque ele já tem 90 anos. Mas então temos agora a próxima pergunta. Oda, por favor nos diga as ocupações anteriores do Fujitora e do Ryokugyu, antes deles se tornarem almirantes da marinha. Com isso, o Oda então respondeu: assim que se tornaram os responsáveis pela defesa das nações afiliadas ao governo mundial através do sistema chamado Levantamento Militar Mundial, esses dois foram escolhidos a dedo pelos fuzileiros navais. O almirante Ryokugyu, chamado Aramaki, vem do Salt Blue. Ele era um policial do reino Taya e causou um grande incidente envolvendo uma mulher, e por isso ele foi jogado na prisão. Mas ainda assim a sua reputação de possuir uma força extraordinária chegou até o governo, e por causa disso, ele foi recrutado para a marinha e imediatamente recebeu uma promoção especial para almirante. Já o Fujitora, chamado Ishu, acabou se envolvendo em perdas em um cassino na Ilha das Duas Serpentes, localizada no West Blue, e por isso passou a trabalhar lá como guarda-costas, muito provavelmente para pagar a sua dívida. Ishu era um chefe militar de defesa no reino Aoi, que já existiu na Grand Line, e o governo mundial estava ciente do fato de que ele era um grande criminoso de guerra devido à circunstância do reino Aoi ter sido destruído na guerra. Sabendo disso, o governo mundial o comprou por uma grande soma de dinheiro, pagando assim a sua dívida e comprando a sua liberdade novamente, o dando a promoção de almirante. E com isso o Oda nos revela um pouco mais do passado desses dois almirantes que acabaram entrando para esse cargo de uma maneira um pouco estranha, já que eles nunca foram marinheiro antes e foram recrutados pela marinha diretamente como almirantes. O Oda também desenhou os dois quando crianças e aqui podemos ver como são os olhos do Fujitora. Ele realmente parecia ser um garoto bem gentil, mas o que realmente chama atenção é a sua roupa, muito semelhante às roupas samurais de Wano, e também a sua espada de madeira, que é muito parecida com as espadas que Zoro usava para treinar quando era criança no dojo Shimotsuki,
que, como sabemos, foi fundado por uma família de Wano. Então pode ser que Fujitora na verdade seja um samurai que veio diretamente de Wano, o país dos samurais. Já Ryokugyu desde criança bebia e parecia ser um baderneiro, cheio de machucados pelo corpo, mostrando que ele vivia em brigas, e também com um pedaço de pau com pregos fincados. Mas ainda assim, ainda faltam alguns trechos das suas histórias que precisamos conhecer. Por exemplo, por que o Ryokugyu é tão fanático pela justiça do governo mundial, acreditando até mesmo que os nobres mundiais são deuses. E também por que Fujitora tirou sua própria visão ao cortar os seus olhos. Qual foi a visão que ele teve que o fez nunca mais querer enxergar novamente? Essas são coisas que com certeza ainda descobriremos com o decorrer da história. Mas temos então a próxima pergunta. No capítulo 1103, Luffy estava com tanta fome que ele não conseguia se mover, mas no capítulo 1106 ele ficou cheio. Quem foi que deu comida para o Luffy? E bom, basicamente a pergunta desse fã é que após lutar contra Kizaru em Egghead, o Luffy ficou exausto de usar o seu Gear 5 e precisava de comida para recuperar novamente suas energias. Porém, de repente, sem que ninguém visse, um monte de comida apareceu do seu lado, e o capítulo não nos revelou quem foi que levou a comida para ele. Mas o Oda então responde. No capítulo 1103, Luffy começou a devorar a comida que deixaram para ele. Quando Luffy gritou comida, quem foi que respondeu? Foi o Sanji ou o Frank que estavam perto dele. Kizaru e Sentomaru também estavam lá. Quem quer que tenha feito, nunca foi exposto pelo que parece. Esta ação parece ter sido feita na velocidade da luz. Nem eu sei quem fez. A velocidade da luz. E com esta resposta, mesmo Oda não respondendo diretamente, fica muito claro. Quem deixou a comida para o Luffy foi o Kizaru. E isso é realmente muito interessante porque mostra que ele traiu a marinha e ajudou o Luffy. O Kizaru considerava o Vegapunk o seu melhor amigo e não queria o atacar. Isso fica claro quando ele discute com Akainu, dizendo que tirou a vida de seu melhor amigo, fazendo até mesmo Akainu se desculpar com ele. Então a forma que ele pode ter achado de tentar proteger o Vegapunk era fazer o Luffy recuperar sua força. Assim, ele poderia atacar com toda a sua força na esperança de que Luffy defenderia o Vegapunk. E com isso, ele não seria considerado um traidor, já que ele realmente tentaria tirar a vida do seu amigo. Mas bom galera, com esta revelação, Kizaru com certeza largará a marinha muito em breve, assim como aconteceu com Aokiji, o incidente que fez o Aokiji começar a ver a marinha e o governo mundial diferente foi em Ohara, quando ele percebeu que a justiça era apenas para beneficiar o próprio governo e não as pessoas, e após isso ele perdeu toda a sua fé na justiça da marinha, desertando mais tarde. Já que Kizaru está acontecendo a mesma coisa com o incidente de Egghead. Ele até mesmo chegou no ponto de ajudar o Luffy, um pirata inimigo, mostrando que ele está confuso quanto à marinha e o governo mundial, e mostrando que ele pode se tornar um aliado do Chapéu de Palha no futuro. Temos então agora a próxima pergunta. A tribo dos braços longos tem 2 cotovelos em cada braço, certo? E cada um desses cotovelos tem os seus próprios nomes. E o Oda então respondeu: Uau, essa é uma pergunta maravilhosa, eu estou muito comovido. Sim, claro que eles têm os seus próprios nomes. O cotovelo mais próximo da mão é chamado de cotovelo amigo, e o cotovelo mais próximo do ombro é chamado de cotovelo do amor. Isso parece representar a distância emocional entre você e a sua parceira. Mas seguindo, temos então a próxima pergunta. Oda Sensei, entre os 9 vice-almirantes que foram para Egghead, há um que se parece com o contra-almirante Kadar, que apareceu no flashback do passado da Ilha dos Homens-Peixes. Ele foi promovido. Também, por favor, nos diga os perfis dos outros vice-almirantes. E o Oda respondeu:
Você está se referindo ao Hond, certo? É verdade que ele se parece com Kadar, mas são pessoas diferentes. Por favor, me perdoe pelos esboços grosseiros, mas com exceção do vice-almirante Doberman, que foi apresentado no passado, aqui estão os perfis dos outros 8 vice-almirantes. E com isso, Oda nos dá um pouco mais de informações sobre cada um dos 8 vice-almirantes, o que é muito interessante porque conhecemos um pouco mais da força da marinha e dos marinheiros. Primeiro, vice-almirante Ponsky. Ela comeu a Haku Haku no Mi, fruta da lontra, e se tornou um humano lontra. Ele desfere um ataque poderoso com uma concha. Segundo, vice-almirante Doll, uma artista marcial com alma de rock and roll. Terceiro, vice-almirante Tosa. Ele pode morder com as mãos e é usuário do estilo Tosaken, um estilo de punho de chá da terra. Quarto, vice-almirante Urban. Ele comeu a Tsutsutsu no Mi, a fruta do canhão, e se tornou um humano artilharia. O topo de sua cabeça pode se tornar um canhão. Quinto, vice-almirante Bluegrass. Ela comeu a Nori Nori no Mi, a fruta do passeio, e se tornou uma humana pilotagem. Ela pode transformar qualquer ser vivo ou objeto que ela monte em seus veículos. Ela é como uma irmã mais velha da grande oficial Tsuru de Dressrosa. Sexto, vice-almirante Hound. Ele comeu a Inu Inu no Mi, modelo cão de caça Ryouken. Ele está no mesmo ano letivo que o Smoker. Sétimo, vice-almirante Red King. Ele soca com seu punho direito movido a máquina a vapor. Oitavo, vice-almirante Guillotine. A lâmina em sua cabeça pode ser lançada como um bumerangue. Com isso, seguimos para a próxima pergunta. Oda Sensei, sobre Yamato, que comeu Akuma no Mi por estar com fome, como era a forma besta e a forma humano-besta de Yamato, ainda criança. E o Oda então respondeu, é assim, e desenhou uma imagem com Yamato criança na sua forma besta completa e na sua forma híbrida. E para ser bem sincero, ela parecia ser bem pequenininha. Seria muito legal ter visto ela nesta forma no anime. E então temos mais uma pergunta. Os ternos que os 5 anciãos sempre usam são roupas de grife. Existe uma loja em Mary Joyce que atende especificamente a eles. Por favor, nos conte também sobre o estilista. E o Oda respondeu, o nome dele é Niorno Ni Armani, que na verdade é uma brincadeira com Giorgio Armani, além de que Nia também é para o som de miado em japonês. Ele é um especialista em roupas de grife que vem do reino Nagagutsu, o reino Botas de Couro no East Blue. Apenas os 5 anciãos têm permissão para usar as suas roupas especiais, e após isso, o Oda desenhou uma imagem desse estilista. E bom galera, essas foram as perguntas do SBS volume 110 de One Piece. Teve várias perguntas um pouco aleatórias, apenas nos dando algumas curiosidades, mas teve também algumas que nos revelaram pontos interessantes da história, como a traição do Kizaru ao ajudar o Luffy, os poderes dos vice-almirantes e até mesmo um pouco mais do passado dos almirantes Ryokugyu e Fujitora. E com a pausa do mangá, isso acaba sendo as informações mais valiosas que temos. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, e eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Então, eu te vejo no próximo vídeo, e até a próxima!